Salve progressistas, eu sou o Clayson. Uma questão importante que eu já quero abrir esses segundos do vídeo já explicando para você é que estes gastos que as pessoas estão comentando, os milhões gastos com leite condensado e não sei o que, isso não é para o Bolsonaro, isso não é um gasto, como alguns estão dizendo, para a família Bolsonaro ou para o Bolsonaro. É importante esclarecer isso porque está havendo uma confusão gigantesca. Esse gasto é o gasto do governo Bolsonaro, que inclui todas as pastas ministeriais, por exemplo. O governo Bolsonaro tem 23 pastas ministeriais, tem 17 ministérios no governo, tem 2 secretarias, tem 4 órgãos equivalentes a ministérios, e esses gastos ele inclui todos esses ministérios. Por exemplo, o Ministério da Defesa, esses gastos incluem, por exemplo, a alimentação de mais de 300 mil soldados. Então é importante colocar isso para não haver uma confusão. Mas veja bem, mesmo assim é importante a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto. Por vários motivos. Primeiro porque a gente teve um aumento de gastos em relação a 2019 para 2020 de cerca de 20%. E nós sabemos que 2020 foi um ano bem diferente. Houve uma redução de gastos, houve uma retração. É um ano atípico. Mesmo assim, um aumento de 20%. Eu sei que muitas pessoas, o primeiro pensamento é aquela questão, houve desvio de verba. É claro que este é um pensamento válido e é claro que a gente não está descartando isso. Inclusive o próprio PSOL está fazendo um pedido de investigação sobre esses gastos. É claro que este é um ponto a ser falado. A gente tem que falar sobre isso. É um ponto. Mas o que eu vou abordar no vídeo de hoje é ainda mais profundo do que isso. Só que antes, eu quero pedir para você dar o joinha. Eu sempre peço, porque muitas vezes você se esquece e eu tenho que te lembrar. Esse joinha é importante pra gente. As informações que a gente passa aqui, elas são diferenciadas. E é importante que essa informação chegue a maior número de pessoas. O Brasil precisa saber o que a gente está abordando aqui. Então, por favor, dê o joinha, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Você também pode ser membro do canal a partir de R$ 2,99. Você já pode estar aqui com a gente dando uma força para o nosso trabalho. Se você não pode distribuir os nossos vídeos, colocar os nossos vídeos nas redes sociais, o simples fato de você ser membro ou às vezes você poder se inscrever e também colocar o sininho já ajuda muito o nosso trabalho. O ponto que eu quero falar aqui para você no vídeo de hoje é um pouco de combate a essa ideia que a gente sempre vê, especialmente em canais também progressistas como o nosso, de reduzir tudo a uma questão ideológica, um debate de esquerda e direita. E aí fica essa coisa, mas é extrema-direita, mas o outro não sei o quê. E esse debate ideológico para o executivo, para assuntos como a gente está abordando hoje no canal, ele é completamente secundário, não que ele não seja importante. Eu considero muito importante, por exemplo, que a gente tenha um líder no executivo, seja prefeito, governador, presidente, que tenha uma orientação progressista, porque a gente sabe que aqueles de esquerda, os progressistas, vão querer definir uma política pública voltada para os mais pobres, para aqueles que realmente são os mais necessitados. Então é importante a gente ter essa orientação. Mas o debate ideológico ele fica secundário quando assuntos são mais específicos como esse aqui, que é o assunto gestão. E quando a gente faz críticas ao Bolsonaro, a gente muitas vezes se perde em questões que são muito rasas. Aquelas besteiras que ele fala diariamente, a gente já sabe que é um sujeito burro. Então vai falar burrices o tempo todo, ele é estúpido, vai falar estupidez o tempo todo. Mas este debate sobre gestão é o que pode fazer mudar a cabeça daquelas pessoas que defendem o Bolsonaro cegamente e não conseguem ver que ele é incompetente completamente como um gestor, como um presidente, como deveria ser um presidente da República. Ele deixa muito a desejar. Não é só na questão da transparência, que é uma questão importantíssima. Ele tem esses gastos aí, por exemplo, com o cartão corporativo, que ele chega a gastar de 700 mil reais por mês, 700 a 1 milhão de reais por mês. E ele simplesmente não fala a respeito disso. Olha, eu tenho que pagar a comida da Ema nisso daí, tá ok? Tá certo, você tem que pagar algumas questões aí ligadas à sua residência presidencial, mas cara, por que você não abre esses gastos?
Porque, afinal de contas, 800 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, é uma casa de luxo por mês. Estamos falando de gasto mensal. E ele tem gasto mais no cartão corporativo do que os seus antecessores. Só no momento que a Dilma gastou mais do que ele, porque a Dilma teve uma época que ela começou a viajar muito e esses gastos com viagens são altos, com certeza são altos. Mas o Bolsonaro nem viajando ele tá. Então fica uma situação que a gente fala, pô, mas espera aí, você está gastando com o que isso daí? Então essa questão da transparência é muito importante. Mas não é só isso. Existe uma questão também de gestão mesmo de governo. Bolsonaro, por exemplo, ele se elegeu com uma promessa de que ele ia diminuir os ministérios. Temos que acabar com essa questão de ministério nisso daí, tá ok? Vamos acabar com o ministério nesse governo. Meu governo vai ter 5 ministérios. Quando ele fez os cortes de ministério, a economia foi de 0,006%. É melhor que nada, mas é quase nada. 0,006% a economia que ele teve com o corte dos ministérios. Então, na verdade, como gestor, é um desastre. E quando o assunto é o executivo, é o governo, os gastos são inacreditáveis. O gasto hoje do governo Bolsonaro, vamos colocar um governo brasileiro como um todo, tá? Não só do governo Bolsonaro, mas como ele está no poder e ele é o cara responsável, então vamos falar dessa forma, mas eu não quero ser leviano aqui, porque é lógico que esse gasto já vem antes do governo Bolsonaro e vai se estender depois, mas aquele que entra lá tem como objetivo diminuir isso. Mas só para você ter uma ideia, o gasto como um todo, porque esses 1 bilhão e 800 milhões aí que nós estamos falando, com esses gastos aí com batata frita, milhões em batata frita, milhões em iogurte, não sei o quê, isso daí é o supermercado, tá? São compras de supermercado. Como um todo, o governo Bolsonaro hoje, ele tem um gasto de mais de 300 bilhões. 300 bilhões. Se você começar a fazer a conta ali no Labs, pegar mesmo os gastos mesmo, você vai perceber que nós temos um gasto de quase meio trilhão. Meu amigo, meio trilhão. É sobre isso que nós estamos falando. E é sobre esse montante que um líder de executivo como o presidente, ele está lidando. É um gasto altíssimo. E o que a gente precisava ver? Alguém que soubesse lidar com isso com excelência. Um gestor que pudesse trazer economia, porque essa economia ela vai refletir, obviamente, em melhoria dos serviços e para todos nós, para cada um dos 210 milhões de brasileiros. Nós estamos falando, gente, num gasto de quase meio trilhão por ano. E o governo Bolsonaro é um desastre nessa gestão desse dinheiro. Não é só nessa questão do supermercado. O supermercado ficou uma coisa mais clara, assim, que todo mundo ficou assustado. Porque é óbvio, você deixa de pagar um auxílio emergencial para gente que está morrendo de fome, para você pagar leite condensado e batata frita, você realmente, sabe, mais de 2 milhões de reais em chiclete. E aí você fala, que isso, cara? Alguma coisa de errado está acontecendo. É necessário que tenha chiclete? 2 milhões de reais de chiclete para esse povo? É necessário isso? Então, realmente, as coisas ficam um pouco mais claras quando a gente começa a ver como as coisas são. Mas, na verdade, ele gasta mal em muitas questões. Se você observar agora, o Tribunal de Contas da União, ele já fez uma auditoria e ele já apontou irregularidades com relação ao uso da cloroquina pelo Ministério da Saúde. A auditoria já foi feita e já se apontou a irregularidade, certo? Se você observar o que aconteceu com relação a essa questão de cloroquina, o governo Bolsonaro ele comprou cloroquina, insumos de cloroquina para o Exército com quase 3 vezes o valor. Quase 3 vezes a mais. Valor superfaturado em cloroquina. Coisa que a gente não precisa. A gente está com estoque de cloroquina para 30 anos. Sem necessidade. E o Tribunal de Contas da União dizendo, olha, isso daqui que você está fazendo é ilegal, porque, na verdade, para você seguir essa orientação, você precisava estar sendo embasado pela Anvisa.
próprio governo está dizendo, olha, eu vou só comprar a vacina que tiver sendo aprovada pela Anvisa nisso daí, tá ok? Tá, cara, mas a cloroquina não foi aprovada pela Anvisa e você comprou loucamente. O governo comprou 90 milhões de reais em remédios ineficazes. 90 milhões de reais. Gasta muito e gasta mal. Não sabe gastar, incompetente. E é sobre isso que nós temos que falar com os eleitores. Nós vamos estar chegando daqui a 2 anos com um debate sobre questões de ideologia de gênero, que nem sequer existe. Do ponto de vista científico, não existe ideologia de gênero. É uma invenção da extrema-direita. A gente vai falar sobre questões, que agora ele vai começar a falar muito, sobre questões de aborto. Imagina você falar sobre aborto na China, por exemplo, né? Onde a pessoa é obrigada a abortar, que é uma questão assim, que é importante, que tem um debate, que precisa ser debatido, beleza, ok. Mas as questões que dizem respeito a esses assuntos estão lá no parlamento. Isso é assunto para o legislativo. Isso não tem nada a ver com o presidente. O presidente é gestor, é executivo. Ele tem que falar sobre gastos. E quando o assunto é gasto, nós temos um dos piores governos da história. Só para você ter uma ideia de como a situação é séria, o governo Bolsonaro, ele tirou 30 milhões de reais do Ministério da Saúde para fazer propaganda para o agronegócio em uma situação de pandemia. 30 milhões para fazer propaganda para o agronegócio. E a pandemia rolando solto. O Ministério da Defesa, por exemplo, acaba de comprar um satélite, pagou 175 milhões de reais nesse satélite, sem licitação. Não teve licitação. Foi lá, fez um contrato, sigiloso inclusive, certo? Gastou 175 milhões de reais. Então, eu sei que muitas pessoas querem falar, olha, mas gastou não sei o que com iogurte, mas são milhões, que na verdade você pega 15 milhões que gastou em batata frita, e a gente viu aí esse triplex do Lula, que custava 2 milhões e 200, e as pessoas ficaram anos falando desse triplex aí. Eu nem quero entrar nesse mérito, tá? Nem quero dizer aqui, estava até conversando com uma inscrita aqui do canal, a respeito disso, Angelita, a gente estava falando exatamente sobre isso, nem vamos entrar neste mérito, mas o que a gente quer falar aqui, que esse debate foi um debate que lá do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, você que é membro acompanhou esse debate lá. Mas veja bem, as pessoas falando sobre 2 milhões e 200, que é a maior loucura do mundo, não, que é o maior corrupto da história, não sei o quê, e quando é 15 milhões de batata frita gasto pelo governo, o pessoal não está nem aí. Então, com essa relação de valores é que a gente precisa mudar. E o que a gente precisa melhorar é o debate em relação ao que realmente interessa. Nós precisamos falar sobre o governo Bolsonaro do ponto de vista da sua incompetência. É óbvio que esses assuntos mais polêmicos, essas questões das falas polêmicas do Bolsonaro, a gente vai continuar falando, vai continuar debatendo, mas a gente precisa ter um degrau acima. Todas essas questões ligadas aos gastos precisam ser colocadas de uma forma clara para que a população possa ver que nós estamos diante de um governo incompetente ao máximo, gastador, e que, sabe, o que é uma prioridade, né? Tem uma prioridade terrível, né? Porque, você prefere comprar azeitona, mas não quer pagar um auxílio emergencial para quem realmente está morrendo de fome. Então a gente precisa começar a ver essas questões e lidar sobre essas questões de uma maneira muito mais objetiva e explicar para a população onde é que está o problema do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro está na sua incompetência, está no fato dele de ser um sujeito despreparado ao extremo para lidar com gastos que, se você colocar aí durante o governo dele, são 2 trilhões. 2 trilhões nos 4 anos, 2 trilhões de gastos em um sujeito que não sabe o que está fazendo lá dentro, um sujeito que não tem noção do que ele está fazendo lá dentro. É dinheiro jogado no lixo. E aí essa questão sobre corrupção, que é outra questão importante, válida, que deve ser debatida, ela tem que ser vista também dentro desse contexto, como um todo. Se houve ou não desvio, você imagina o que pode estar acontecendo em relação aos outros gastos. Porque aqui é 1 bilhão e 800. E os outros mais de 300 bilhões?
E você, o que você acha a respeito disso? Escreva aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito deste comportamento perdulário do Bolsonaro, a incompetência dele como gestor. E eu quero saber também se você concorda com tudo isso. Eu leio quase, né? Porque agora realmente os comentários aumentaram bastante, ainda bem, continuem comentando, mas eu procuro ler todos os comentários aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente está com essa meta de atingir os 200 mil inscritos em 2021, então se inscreva, a gente vai junto nessa, e seja membro do canal a partir de R$ 2,99, você já pode dar uma força para o nosso trabalho aqui, para levar adiante a nossa mensagem. Um grande abraço, até a próxima!